mais paulista do Brasil contorna o estado de leste a oeste. Da nascente em Capão Bonito até desaguar no rio Paraná, o Paranapanema percorre quase 1.000 quilômetros terra dentro e 600 metros altitude abaixo. O desnível proporciona corredeiras, e onde o homem barrou a água, surgiram as represas. No meio desse caminho, uma cidade que o morador do rio conquistou. As referências estão por todos os lados, na entrada, nas ruas e no próprio nome, Piraju, que em tupi quer dizer peixe amarelo. É claro que estamos falando do dourado. A força das águas sempre movimentou o desenvolvimento aqui em Piraju. Em 1912, a cidade foi a primeira do Brasil a ter energia elétrica, um ano antes do Rio de Janeiro. Com 4 usinas, o rio Paranapanema chegou a produzir 10% da eletricidade no país. Hoje, a cidade luta para manter um equilíbrio entre progresso e preservação. O rio é considerado um dos mais limpos do estado. Apesar de cortar muitas cidades, ainda tem vários pontos de mata ciliar. É onde o povo de Piraju mais se diverte, seja em passeio de barco, praticando esportes ou dentro d'água. No dia do padroeiro, São Sebastião, a procissão é fluvial. Dezenas de embarcações seguem a balsa que carrega a imagem do santo. Pesquisadores dizem que ela foi entalhada pelos italianos no século XVII e parou misteriosamente numa tribo indígena que vivia nessa região. A este símbolo de fé, os moradores pedem proteção ao rio, à cidade e suas crianças. Afinal, as águas do Paranapanema também representam um perigo. As pessoas desciam para o rio sem preparo para natação, na empolgação, e durante o ano, a estatística, sempre a gente sabia que 4 a 5 pessoas iam morrer, tanto criança como adulto. Foi diante dessa realidade que o professor Claudinei de Almeida, o Jimmy, decidiu colocar o remo na água. Quais são os conceitos que vocês ensinam aqui no projeto que ajudam as crianças a não se afogar? O primeiro conceito é saber nadar. E depois, remar. Na canoagem slalom, o competidor tem que cumprir um percurso marcado por esses pórticos. Enfrentar a força da correnteza e se tornar gigante na imensidão do rio. 500 crianças participam do projeto. Algumas levaram a ideia de superar desafios muito além. Nós temos 3 na seleção brasileira e mais um lá, que é de Piraju, que é professor no Paraná, em Foz do Iguaçu, que é a sede permanente da Seleção Brasileira de Canoagem Slalom. São os 3 nomes principais do Brasil na canoagem, mais alguns da seleção que estão lá. Aqui de Piraju? Aqui de Piraju. Mas o resultado que o Jimmy mais comemora é outro. Já acabou essa mortalidade de 4, 5 crianças e adultos também no rio Paranapanema. No primeiro ano já foi 0. A gente pode dizer que aqui em Piraju a canoagem salva vidas. Salva vidas, com certeza. Elas sabem lidar com o rio. Isso, sabem lidar com o rio, sabem principalmente respeitar o rio e respeitar a saúde delas, porque muitas crianças confundem entrar no rio, saber nadar com ter resistência para nadar. Viver em comunhão com a natureza é identificar nela o que existe de mais valioso, seja no rio ou no meio do mato, por esporte ou hobby. Para os observadores de aves, os tesouros têm muitas cores e formas e são capazes de conquistar muitas gerações. Nesta família, a paixão começou por acaso. O meu cunhado, ele fotografou um quero-quero. Eu achei muito bonito, mas como é que você faz uma foto assim tão bonita, né? Aí ele mostrou o equipamento dele, né? Aí foi um passo para eu já mudar de equipamento e começar a observar aves, né? É como se fosse um vírus que aos poucos foi se espalhando. Eu fui trocar o meu equipamento, dei o meu equipamento para minha irmã, comprei um novo. Aí meu primo José Carlos também começou a fotografar. Aí foi rapidinho, a família toda, praticamente 10, 12, só da família, né? Então, virou uma onda. Virou uma onda. Eu acabei notando que a natureza tem coisas muito lindas que a gente pode estar apreciando, né? Depois dos irmãos e dos primos, vieram os sobrinhos. Ferreirinho relógio, Kevin. Tá vendo ali? Kevin, de 11 anos, é o mais novo contaminado. Avô, pousar em cima.
Se fosse para você escolher um programa entre jogar videogame e observar aves, o que você preferiria? Observar aves. É mesmo? Por quê? Porque videogame você fica o tempo inteiro parado, não aprende nada. Na curta trajetória de observador, ele já coleciona registros. O martim pescador, o surupuá variado. Quantas espécies você já tem na sua lista? Uns 160 e pouco já. 160 e poucos? Já é lista de gente grande, hein, Kevin? E tem algum pássaro que você sonhe em fotografar? Tem. Qual? Crejoa. Não é um sonho modesto. O crejoá é um pássaro belíssimo, raro e ameaçado de extinção. Só é encontrado no Espírito Santo e sul da Bahia. Você acha que você vai conseguir realizar esse sonho logo, logo? Vamos ver. Mas o símbolo da família é um morador de Piraju. Por que o mocho dos banhados é o símbolo de vocês? Uma das questões dele é a dificuldade que ele tem de ter habitat no Brasil, você entendeu? Então não é qualquer lugar que você vai achar mocho dos banhados. É uma ave curiosa, inclusive uma ave difícil de fotografar. José Carlos ficou com a missão de nos apresentar o mocho dos banhados. Conseguimos avistar o bicho no segundo dia de observação. Seus alimentos preferidos são roedores e insetos que vivem em pastos e plantações baixas. Em Piraju, o mocho frequenta campos como esse. Ele ficou escondido no meio do capim, depois voou. E nos dias seguintes, não apareceu mais. E por mais que se conheça os hábitos do bicho, a natureza é sempre surpreendente. Veja o nosso exemplo. Faz 5 dias que estamos atrás do mocho dos banhados, nos horários mais indicados, nos locais mais prováveis. E veja só, foi por acaso, passando por essa estradinha a caminho de uma locação, que nós encontramos o bicho, sentado aqui, no mourão da cerca, como se quisesse nos pregar uma peça. Primeiro o flagramos de longe. Aos poucos nos aproximamos. E mesmo com o barulho dos carros, ele permaneceu na cerca. Dificilmente a gente encontraria ele nesse local aqui. Então é um fato inédito, né? Para mim foi uma grande surpresa, até uma surpresa agradável, porque a gente sabe que tem outras áreas que ele pode sobreviver, né? Com 37 centímetros de comprimento, esta é uma das maiores espécies da família das corujas. O mocho tem olhos poderosos, capazes de enxergar detalhes mesmo numa noite escura. Por outro lado, seu campo de visão é limitado. Para compensar isso, ele consegue girar a cabeça num ângulo de 270 graus. Sua audição é impressionante. Ele é capaz de ouvir os passos de um roedor, mesmo se houver muitos ruídos por perto. Suas asas e penas têm estruturas que permitem um voo silencioso, sem espantar as presas. Em muitas culturas, a coruja é símbolo de sabedoria. É o que o povo de Piraju prova ao admirar e respeitar a natureza. Seguimos atrás das aves, um hobby que às vezes pode dar muito trabalho. Imagine encontrar uma espécie de 17 centímetros que só vive nesse tabuão. Não preciso nem dizer que o pessoal fez plantão até a ave aparecer. Nas áreas de banhado, o destaque são os gaviões, que mostram como são hábeis caçadores. E em um dos rios mais limpos de São Paulo, a pesca do tucunaré. Tudo isso já já, depois do intervalo. O bom observador acorda antes do sol nascer. Durante a transição da noite para o dia, a fauna se agita. Para as aves noturnas, o amanhecer é o princípio do sono. Quando o sol nasce, o bacurau de asa fina adormece. Já os pica-paus do campo dão as boas-vindas ao novo dia.
E o casal de gaviões renova a sobrevivência da espécie. A maitaca verde parece uma sentinela da mata. No campo, uma melodia de 2 notas marca a rotina. Qual o nome dele? Crispim? Fém-fém? Sem fim? Ou saci? Todos estão corretos. É o som que inspira o nome e cada região do Brasil entende de um jeito. No mundo dos pássaros, a característica mais marcante batiza o bicho. Quem se veste de marrom é gibão de couro. Se não para quieto, é pula-pula. A tesoura do brejo tem o rabo comprido e bifurcado. Desde que a observação de aves ganhou força em Piraju, já foram registradas 324 espécies. Às vezes, a busca se torna um verdadeiro desafio. Uma das aves encontradas aqui mede 17 centímetros e mora dentro desse tabual. É nesse ambiente aqui que vive o sanã vermelho. Ele é difícil justamente porque ele não sai, né, desse ambiente, aí é o habitat dele. Né? Ele não voa, ele fica caminhando entre as taboas, catando bichinhos, insetos, né, e se alimentando lá, naquele lugar. Daí a dificuldade em visualizá-lo. Para fotografá-la foi preciso persistência e uma boa dose de curiosidade. A gente conseguiu imagens, né, dela aqui e começamos com o som, né? Primeiro conseguimos o som da espécie. Aí tem aquele negócio de identificação da espécie, né? E conseguimos definir que era a sanã vermelha. Aí a gente montou uma equipe, né, e viemos fazer um trabalho aqui para ver se a gente conseguiria a fotografia, a imagem da espécie. O grupo fez uma pequena abertura no tabual e também deu um jeito de atrair a sanã. Pedi para o Zé Carlos mostrar para a gente como foi. Eu vou colocar o som aqui e aguardar, torcer para que o nosso tão esperado sanã vermelha apareça. Ao ouvir o canto, o bicho acredita que seu território está sendo invadido por um concorrente. Nos afastamos e depois de alguns minutos, ela passou rapidinho pela clareira. Por apenas alguns segundos, conseguimos um registro raro. O observador de aves, né, ele gosta do difícil, né, porque se é uma ave fácil que você encontra em qualquer lugar da cidade, fica muito fácil, né? Então, a dificuldade é que é prazeroso, é gostoso. Ali por perto, outros amantes do brejo. O casal de Garibaldes está construindo um novo ninho. O macho voa de um lado para o outro em busca de gravetos, enquanto a fêmea supervisiona o trabalho. As áreas de banhado estão sempre repletas de vida. Tem muitos peixes, moluscos e plantas. São também um prato cheio para muitos animais predadores. Por isso, em lugares como esse, tem sempre alguém na espreita, como o gavião caramujeiro. Ele fica ali no alto da árvore, à espera do seu prato preferido. Ele tem garras potentes e bico afiado. Os jovens possuem uma plumagem mais clara. Em vez de grandes bichos, esses gaviões preferem se alimentar várias vezes de animais menores, como os caramujos. Nos locais de caça, o bando disputa os pontos de vista privilegiados. Enquanto voa, os olhos funcionam como um radar. A estrutura do corpo é leve e ágil o suficiente para o ataque rápido. Quando a presa é detectada, a investida é certeira. Com o alimento na garra, ele voa para um lugar seguro. Dispensa a concha e come o molusco. E aqui no mato, no chão, a gente encontra o que restou do jantar dos gaviões. É só a casquinha do caramujo. E pela quantidade, a impressão é que a caça foi muito boa. A flor d'água é ambiente de outros bichos, o frango d'água e o jaçanã. Ele tem pés enormes e dedos muito compridos que funcionam para distribuir o peso. Em alguns países é chamado de pássaro Jesus pela capacidade de caminhar sobre a água. Na verdade, ele aproveita as plantas aquáticas.
A vida também pulsa no fundo das águas do Paranapanema. E acompanhamos um pescador esportivo e descobrimos alguns segredos da pesca nessa região. Isca que a gente vai usar, Kleber? Essa é uma isca, na verdade é uma lacrainha, né? Que aqui na região eles apelidaram de Bin Laden. Bin Laden? É. Por quê? Ela vive no meio das pedras, aí fizeram essa associação e apelidaram de Bin Laden, né? Essa aí não é terrorista, não? Não, essa não é. E algum pescador curioso, acho que experimentou e deu certo e hoje é uma isca muito eficiente aqui. Aqui a gente pode pegar o piau, 3 pintas, que eu acho que é ele que vem vindo aí. Ah, é? A gente também pode pegar a piracanjuba e também o pacu. São as espécies aí que a gente está correndo o risco de pegar, vamos dizer assim. Bom, a gente não viu a cara do que tem na água ainda. Você acha que é um piau pelo movimento, né? Sim. É ele mesmo, ó. As 3 pintas aí, ó. É. Dá pra ver agora? Ó, é um belo piau, hein? Um piauzinho, olha que bonito. E ele mordeu o Bin Laden. Nossa isca terrorista, né? Tá aí, ó. Piau 3 pintas. O nome a gente não precisa nem explicar, né? Engraçado que ele tem uma coloração meio rosada, né? No corpo, ô Kleber. É verdade. Bonito. Bem leve, né? Mas tem. Botar o menino na água. E lá foi ele. Bora. É isso aí. Vamos pescar. Pegou. Tá aqui. Tá aqui. Opa! Eita, Bin Laden, terrorista, hein? É o mais novo, não é? Ah, não é. Não Ele- é um piau. Esse é um... Cadê as 3 pintas? Esse não é um piau. Esse é um peixe... ele tem vários nomes. Mas aqui ele é conhecido como campineiro. Ele parece um piau sem as pintas, né? Exatamente. Aí, ó. Campineiro. É o nome desse peixe aqui no Rio Paranapanema, que tem uma variedade muito grande de Tem, de espécies, tem, né? Tem sim. Mais uma aí para o nosso registro. Posso soltar? Vou botar o bichinho na água. Opa! Ah, se foi, campineiro. Muito bom, hein? Com diversidade de peixes é melhor ainda. Ao longo de sua extensão, o rio tem mais de uma dezena de barragens e represas. Elas proporcionam diversas condições para os peixes: corredeiras, rios correntes, água parada. Estruturas que servem de esconderijo para muitas espécies, nativas e exóticas, como o tucunaré. Mostra ele aí pra gente. Falei pra você que era maravilha! Seguimos a pesca agora com um grupo de amigos que sempre se reúne nas represas de Piraju. Aí, olha o tucunaré aí. Tucunaré amarelo, um amarelo, gente. que é a única espécie que tem aqui, né? Esse é o amarelo, é o único do... Olha aí. Você chuta que tem que peso mais ou menos? 1,2 kg, 1,3 kg, né? É mais ou menos a média dos peixes que tem aqui, né? Nosso peixe da região. Mas dá uma emoção boa, né? Muito gostoso, gente. Ele tem essa pinta aqui na cauda, né? Marcelo, né? É uma defesa dele pro predador, ele acha que é a cabeça do peixe, que é um olho, né? E ele consegue enganar, né? Ele engana o peixe. Vai crescer, cara. Vai crescer, cara. Chama o vovô. Isso aliás, Esse é o- é um ótimo sinal, né? Sinal de que a gente está devolvendo o peixe para a água com muita certeza. vitalidade. O rio mais paulista do Brasil tem muito mais. Diversidade dentro e fora d'água. Riqueza de cultura e história.
Se você gostou da aventura de hoje, não pode perder a receita que vem direto de lá de Piraju. Um bolinho de lambari, só de ver já dá água na boca. O preparo é simples, bem simples. O segredo está na massa, que faz o prato render, além de ficar muito saboroso. Então não perca os detalhes dessa delícia a seguir. A hora do rancho hoje é direto aqui de Piraju. A gente está aqui bem na beira do rio Paranapanema e aqui do meu lado o Walter Pereira, o Vartão. É isso mesmo? Isso, mais conhecido por Valtão. Aqui na cidade é famoso. É. O Walter tem uma venda aqui em Piraju que tem uma receita muito tradicional. Que receita que é essa? É o bolinho de lambari. Bolinho de lambari. Quem é que foi que inventou essa receita? Ah, isso aí é tradicional da minha avó, a vozinha Lucinda. E na época ela pescava, né? Então quando a porção era menos, daí era muito filho, então ela fazia esse bolinho de lambari para poder render mais, multiplicar mais a comida. Tinha muitos filhos? Tinha, na época era 11. Então para poder alimentar todo mundo tinha que fazer a receita render. Isso. Walter, vamos começar dizendo então quais são os ingredientes dessa receita. A gente aqui primeiro é o lambari, né? Qual a quantidade? De 30 a 40 lambari para porção. A farinha de trigo, né? 2 xícaras. Amido de milho, 1 xícara. 2 ovos. E 1 xícara mais ou menos de leite. 1 xícara de chá. Isso. Meia colher de fermento químico, alho e cheiro verde. E qual que é o primeiro passo? O tempero do lambari. Primeiro você tempera com sal, né? Isso. É só com sal que você tempera? E aí primeiro ele vai para a panela? Daí eu vou passar ele na farinha para fritar, para não ficar encharcado. Depois eu vou fritar ele. Quer dizer que o lambari ele vai inteiro dentro do bolinho? Isso, inteiro. Muito bem. Na verdade você começa a receita como se fosse fazer um lambari frito mesmo. É o lambari frito e depois o bolinho, a massa do bolinho. É farinha de trigo. Então, vamos lá? Mandar o lambari para a panela. Isso. Eu vou aproveitar para mudar a panela aqui, ó. Já deixar o óleo esquentar aqui para poder fazer o bolinho, já tá quente. Entendi. Isso aqui se a pessoa quisesse, podia fritar o bolinho no mesmo óleo do peixe. Não tinha problema. Corre o risco de ficar encharcado. O melhor é usar um óleo novo. Usar um óleo novo. Muito bom. E agora? Agora vamos preparar o bolinho. Aqui nós vamos pôr a farinha de trigo, né? O amido de milho, os ovos. Aqui vamos dar uma mexidinha. Aqui vem o leite, né? Para dar uma pitadinha de sal, de alho, de sal também. Não pode pôr muito porque o próprio peixe já está salgado, né? Salgado, Esse aqui é o cheiro verde a gosto também. E aí você tem um segredinho agora no final, né? Tem que colocar o fermento em pó aqui. Sempre no final? Sempre no final. Imediatamente antes de fritar? Aqui você vê pela porção uma colher rasa de pó de fermento. E agora está o pulo do gato. Envolve o lambari na massa, retira um pouco com a colher e joga na panela. Esse aí já está no ponto? Já.
Vamos lá então, o tanto esperado bolinho da avó Lucinda. Posso experimentar? Fica à vontade. Deu pra ver que a técnica dela realmente funciona, né? Que rende bastante a receita. O lambari, que geralmente costuma diminuir, né, durante a fritura, aqui ele ficou bem servido. Coloquei um limãozinho, vamos ver. Delicioso, bem crocante, gostoso mesmo. Parabéns à avó Lucinda. Oh. E ao neto aqui que também e ao aprendeu a fazer. Tá certo. Que tá prosperando a receita aí, né, de piraju. Muito bom. Já dá vontade de correr para a cozinha e preparar essa delícia, não é mesmo? Mas antes, você não pode perder o que estamos preparando para os próximos programas. Veja só uma prévia do que vem por aí. Nem sempre a água fica confinada dessa forma. Nos períodos normais de cheia, ela invade toda essa região com vegetação mais baixa. Fica impossível caminhar por aqui. Essa paisagem domina praticamente toda a Ilha Grande. Apenas os pontos com árvores maiores ficam secos o tempo todo. Daqui de cima a gente consegue ter noção realmente do arquipélago que forma o Parque Nacional de Ilha Grande. Mas aqui a gente começa a olhar o recorte das ilhas. É bem diferente, muito bonito. Apesar da água vir do alto das montanhas, o que garante ela ser pura e cristalina, a cor é muito escura, parece até um chá. Os biólogos explicam que o motivo são materiais em decomposição trazidos ao longo do caminho. Muita gente acredita até que faz bem à saúde. Quer ficar por dentro dessas novas aventuras? É só curtir o Terra da Gente nas redes sociais, que você recebe tudo em primeira mão. Não deixe de visitar o portal, onde dá também para rever os programas que você mais gostou. A gente fica por aqui, tenha um ótimo fim de semana. Tchau!